Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente. Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anuncie vosso louvor. Oremos. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos nossos filhos e filhas, para que, renovados pelo vosso Espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, quinta-feira da segunda semana da Quaresma. É um tempo em que nós devemos aprender a confiar. A conversão significa aprender a confiar em Deus. E é isso que o Evangelho, tanto a primeira leitura, tirada lá do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo de 5 a 10, e também o Salmo responsorial, Salmo 1, que nos leva à oração, dizendo: é feliz quem a Deus se confia. E como é feliz? Pois aquele que confia em Deus, mesmo que sofra, encontrará a glória do céu. E aí nós encontramos a parábola, do rico e do pobre Lázaro. E lembrando aqui que esse rico era um rico esbanjador, um rico que gozava-se de festas, de riquezas, que aproveitava muito bem, tudo aquilo que tinha, mas que se segurava nas coisas do mundo e era mesquinho na ação da caridade. E aqui é importante entendermos, meus irmãos, que não está dizendo que o rico vai para o inferno e que o pobre, Lázaro, na figura de Lázaro, está indo para junto de Abraão. Mas aqui é o cuidado que nós devemos ter e a vigilância de sabermos aproveitar o tempo que deve nos ser favorável para aprendermos a segurarmos em Deus e termos um coração aberto. Porque a conversão é alargar o coração. E o pecado é a mesquinhez do coração, é o fechamento quando se acumula, quando se aperta com as coisas do mundo. Uma pessoa mesquinha, uma pessoa fechada, uma pessoa que tem a cabeça para o seu mundo e esquece do mundo do outro. E é isso que aquele rico vivia. Ele vivia na sua opulência o mundo dele. Quando nós nos fechamos no nosso mundo, meus irmãos, nós nos tornamos mesquinhos. E nós achamos que o nosso mundo é melhor. E não abrimos para acolher o que o outro está vivendo, o tipo de outro mundo que aquele que sofre, aquele que precisa, ao ponto que o pobre Lázaro estava à porta, ele jogava, todas as mesquinharias lá, jogava as migalhas, e aí vinha lá o cachorro lamber, assim. Para aquele pobre era tudo aquilo que era de migalha, e para ele apenas era coisas opulentes, opulência de coisas, fartura. Imagine para Deus o que era até então. Mas o que mais importante aqui é que o pobre tinha nome, Lázaro, e aí nós vamos entender bem a lição de cada nome que se esconde aqui, um ensinamento que nós devemos observar e tirar como lição para a nossa vida. A palavra Lázaro significa aquele a quem Deus ajudou, ou que socorreu. Então, meus irmãos, nós devemos viver, como Lázaro. Lembremos que ele tinha uma identidade, que quer mostrar que aquele que confia em Deus tem uma identidade. Aquele que confia em Deus se junta a Ele, se fia a Ele, se reveste dele, porque vive da providência divina. A maior providência divina é a identidade que nós recebemos. Nós viemos neste mundo sem nada ter, e ganhamos em Cristo, na vida batismal, uma identidade.
E quando nós vemos uma identidade, nós vemos uma realeza. Temos um nome, não somos anônimos. Ao contrário do rico, ele não tinha nome. O que se identificava ao rico eram as suas riquezas. Mas quando se identifica com o rico, ele fica no anonimato. Lembremos que no mundo, o pobre é anônimo. E o rico, aquele que tem bastante coisa, tem nome, tem uma identidade, tem um sucesso. Na lógica divina, não. Na lógica divina, pobre, que é um dos critérios, meus irmãos, uma das bem-aventuranças que nos faz enxergar o seu reino. Felizes os pobres de espírito, porque verão a Deus. Quando nós enxergamos a Deus, quando nós somos sinais, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é a pobreza, senão nos deixar ser reinados por Cristo? Temos a única riqueza, o Cristo. Mas ele vai dizer o rico, mas eles lá têm. Fala para eles não virem nesse lugar de tormento onde eu estou, aí continua o evangelho e vai lá, morre o rico, morre o pobre, né? Para dizer que a morte é para todo mundo. Lembremos, nós estamos no tempo da pandemia, meus irmãos, e como a morte neste tempo, né? Claro que nós hoje nos consolamos com as famílias que estão enlutadas, mas como essa lição, dizendo que não adianta eu ter tantas coisas, porque a morte virá para aquele que confiou em Deus ou para aquele que se assegurou nas coisas. Mas a recompensa, meus irmãos, se torna o diferencial. Aquele que confiou em Deus se enriqueceu do estado de graça, porque o verdadeiro pobre vai ultrapassar aqui a figura de Lázaro, que não estava à porta, mas nós, meus irmãos, devemos aprender a entender que porta que nós devemos estar. Aquele que se deixa ser recompensado pelas graças do reino é aquele que um dia esteve sempre à porta do coração de Deus, suplicando e pedindo, e recebeu as graças. Recebeu as graças. Ao contrário, esse rico não precisou de nada, não precisou de segurar nada, não precisou de Deus, porque ele tinha tudo. Quanto mais se tem, mais se fecha para a ação da divina providência. Nós estamos só dizendo coisas materiais, não. Nós estamos também dizendo coisas humanas, até espirituais. Porque assim podemos cair no risco de envaidecermos da glória que nós muitas vezes trazemos, de uma glória vã, de uma glória que não nos preenche. Lembremos aquilo que vai dizer o rico. O rico insistiu quando viu que estava naquele lugar. Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter. Quando aquele rico viu, já era tarde demais, e pediu para que Abraão enviasse, ou ele mesmo fosse, avisar os seus irmãos para que tomassem cuidado. Mas lá eles têm os profetas, eles têm Moisés, eles têm os profetas, se não escutem nem a eles, muito menos os mortos. Por isso, meus irmãos, para vivermos o céu, temos que pedir ajuda divina, temos que ser como Lázaro, bater na porta do coração de Deus e ser alimentado com os dons da Sagrada Escritura e da Eucaristia. Ao contrário, se eu sou rico demais, se eu me acho tão imponente, melhor dizendo, imponente, estou esquecendo as palavras, imponente, das coisas, impotente, tão cheio de si, eu nunca experimentarei da providência de Deus. Me fecharei à graça do céu, porque o céu, meus irmãos, não é aquele que se fez, aquele que se incha, mas é aquele que se fez humilde e bateu na porta do coração de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.